O cursor piscava na tela preta. Marina digitou a senha corporativa pela terceira vez, a mesma que usava havia 8 anos. E a mensagem voltou a aparecer em letras vermelhas. Acesso negado. Contate o administrador do sistema. Ela foi até a sala de TI. Bruno Castelli, o novo coordenador, nem levantou os olhos quando ela perguntou o que estava acontecendo. Ele deu um sorriso de canto e respondeu com um tom que fez o silêncio da sala pesar. Você não tem acesso a nada. Nova política. Qualquer dúvida, fala com o RH. Marina não discutiu. Pegou a bolsa e saiu do prédio. 2 horas depois, a empresa inteira entrou em colapso. Se você já foi subestimado no trabalho, ou conhece alguém que foi, deixa o like nesse vídeo agora e se inscreve no canal, porque essa história tem uma virada que você precisa acompanhar até o final. Vamos lá. Marina Fontes tinha 34 anos e era analista sênior de sistemas na TechVision havia 8 anos. Tempo suficiente para ter visto 3 CEOs diferentes, 5 diretorias de TI e incontáveis promessas de reestruturação estratégica. Ela era daquelas profissionais que ninguém nota até o dia em que algo quebra. Não falava alto nas reuniões, não disputava holofote, não fazia amizade com o executivo em happy hour. Passava os dias mergulhada em códigos antigos, documentando integrações que ninguém mais entendia, construindo pontes entre sistemas legados e plataformas novas, enquanto outros analistas viravam gerentes com apresentações em PowerPoint cheias de buzzwords. Marina ficava ali, invisível, resolvendo os problemas que ninguém via. A rotina dela era técnica, repetitiva e essencial. Ela era a única pessoa na empresa que entendia como o sistema de faturamento, aquele Frankenstein digital construído ao longo de uma década, conversava com a plataforma de clientes. Ela conhecia cada integração customizada, cada gambeta de código, cada senha mestra que mantinha o negócio funcionando. E justamente por isso, todo mundo achava que ela era substituível. Naquela manhã, enquanto Marina dirigia de volta para casa com as mãos apertadas no volante, tentando processar o que tinha acabado de acontecer, a TechVision começou a desmoronar. Tudo começou silenciosamente, como sempre começa. Uma notificação no sistema de atendimento. Depois 2. Depois 17. Em 15 minutos, o painel de monitoramento da sala de TI estava vermelho. O sistema de faturamento tinha travado completamente. Clientes corporativos, empresas que pagavam contratos de 6 dígitos por mês, não conseguiam acessar a plataforma. Transações que deveriam ser processadas automaticamente ficaram pendentes. O telefone do suporte começou a tocar sem parar. Bruno sentiu o primeiro frio na espinha quando percebeu que o problema não era um bug simples. Ele tentou reiniciar os servidores. Nada. Tentou acessar o repositório de códigos do sistema legado, criptografado. Tentou rodar os scripts de recuperação que estavam documentados. As senhas mestras não funcionavam. Ele olhou para o estagiário ao lado e perguntou, já suando, quem mexeu nisso aqui antes? O garoto deu de ombros. Ninguém sabia. Ninguém nunca tinha precisado saber. Às 11h27 da manhã, a sala de reuniões do 8º andar já estava lotada. Diretor de TI, gerente de operações, coordenador de suporte, analistas de infraestrutura, todo mundo falando ao mesmo tempo, ninguém entendendo porra nenhuma. Bruno estava encostado na parede, com a camisa já amarrotada, tentando explicar pela quinta vez que o sistema tá com uma camada de integração que não tá documentada em lugar nenhum. O diretor de TI, um cara de 50 e poucos anos chamado Augusto Mendes, bateu a mão na mesa e gritou, como assim não tá documentada? A gente paga uma equipe inteira justamente para isso. Bruno engoliu seco. Ele sabia que ia ter que falar, mas não queria. Tem documentação, sim, mas tá num repositório privado e tá protegido por senha. A gente não consegue acessar. Augusto ficou vermelho. E quem tem a senha? Silêncio. Bruno olhou para o chão. Foi o gerente de operações, Fábio Ramos, que quebrou o silêncio com uma voz tensa. A Marina Fontes. Ela que gerenciava tudo isso sozinha há anos. A temperatura da sala mudou. Augusto olhou para Bruno com uma expressão que poderia matar. E onde ela tá agora? Bruno tentou justificar, mas as palavras saíram atropeladas. Ela tá em casa. Eu bloqueei o acesso dela hoje de manhã.
como parte da nova política de segurança que a gente implementou no fim de semana. Era para reduzir os privilégios de usuários antigos e centralizar tudo na equipe nova. Augusto fechou os olhos e respirou fundo, como se estivesse pedindo forças para não explodir ali mesmo. Você bloqueou o acesso da única pessoa que entende o sistema legado, sem consultar ninguém. Não era uma pergunta. Era uma constatação carregada de desespero e raiva contida. Bruno tentou se defender. Mas a documentação técnica deveria estar disponível para todo mundo, protocolo básico de governança. Eu só segui o que... Augusto levantou a mão, cortando ele no meio da frase. Cala a boca. Só cala a boca. Fábio, o gerente de operações, já estava no telefone tentando ligar para o RH. Depois de 2 minutos de espera irritante com musiquinha corporativa, a atendente confirmou. Marina tinha ligado às 9h14, registrando formalmente que seus acessos foram revogados sem justificativa. Protocolo aberto. Ela tinha seguido o procedimento correto. A empresa que tinha falhado. Augusto saiu da sala sem dizer uma palavra, deixando todo mundo olhando uns para os outros. Enquanto isso, no 12º andar, dentro da sala envidraçada com vista para a Avenida Paulista, Ricardo Tavares, CEO da TechVision, estava terminando uma videoconferência com investidores, quando a secretária dele bateu na porta com uma urgência que ele raramente via. Ricardo, desculpa interromper, mas o Augusto precisa falar com você agora. Ele disse que é crise nível 0. Ricardo desligou a chamada, já sentindo o peso daquela expressão. Crise nível 0 era o código interno para a empresa pode parar de funcionar a qualquer momento. Augusto entrou com a testa suada e foi direto ao ponto. Em menos de 2 minutos, ele explicou a situação toda. Sistema travado, clientes sem acesso, milhões em transação pendente, repositório criptografado e a cereja do bolo. A única pessoa que poderia resolver tinha sido cortada naquela mesma manhã por um coordenador novo que ninguém tinha supervisionado, mas... Direito. Ricardo ouviu tudo em silêncio, com a mandíbula travada. Quando Augusto terminou, Ricardo perguntou apenas uma coisa, com a voz perigosamente calma. Me diz uma coisa, Augusto. Há quanto tempo a Marina trabalha aqui? 8 anos. Ricardo fechou os olhos. 8 anos. E alguém achou uma boa ideia bloquear ela sem conversar antes? Augusto não respondeu. Não precisava. Ricardo saiu da sala e desceu direto para o 8º andar. Quando ele entrou na sala de reuniões onde a equipe de TI ainda estava em pânico controlado, todo mundo congelou. Ele não precisou gritar. A presença dele já dizia tudo. Ricardo Tavares era daqueles CEOs que vinham de baixo. Tinha começado como analista financeiro 20 anos atrás e subido na base da competência técnica, não de networking. Ele sabia reconhecer quando alguém era essencial e quando alguém era só barulho. E agora, olhando para aquela sala cheia de gente jovem, bem vestida e completamente perdida, ele entendeu exatamente o que tinha acontecido. Alguém aqui? Ele começou andando devagar entre as cadeiras. Pode me dizer qual é o nome completo da funcionária que teve os acessos bloqueados hoje de manhã? Silêncio. Bruno estava pálido. Ricardo repetiu mais devagar. Eu perguntei o nome completo. Um analista mais novo murmurou. Marina... Fontes. Ricardo parou e olhou direto para ele. Marina Fontes. Obrigado. Então ele se virou para a sala inteira e continuou, com um tom que cortava. Agora alguém pode me explicar por que razão nós, como empresa, achamos que era uma boa ideia cortar uma profissional de 8 anos de casa sem uma auditoria prévia de conhecimento crítico? Ninguém respondeu. Ricardo continuou. Vocês sabem quanto a gente está perdendo por hora com o sistema fora do ar? Sabem quantos clientes já ligaram ameaçando quebra de contrato? Sabem o que acontece se a gente não resolver isso até o fim do dia? Ele bateu a mão na mesa. Uma vez, seco. A gente vira manchete. TechVision em colapso operacional. E sabe qual vai ser a explicação? Que a gente demitiu a pessoa errada. Fábio tentou intervir. Ricardo, tecnicamente ela não foi demitida. Só teve os acessos. Ricardo cortou ele com um olhar. Não me interessa a semântica, Fábio. Interessa o resultado. E o resultado é que a gente está sem sistema, sem solução.
E sem a única pessoa que pode resolver. Ele respirou fundo, tentando controlar a frustração. Alguém tem o telefone pessoal dela? Todo mundo olhou para o RH. A coordenadora de pessoas, Clara Andrade, uma mulher de 40 e poucos anos, sempre impecável, checou o sistema e passou o número. Ricardo pegou o telefone dele, discou na frente de todo mundo e colocou no viva voz. 3 toques. 4. Ele começou a achar que ela não ia atender. Então a voz dela veio, calma, quase indiferente. Alô? Marina, aqui é o Ricardo Tavares. Silêncio do outro lado. Ele continuou, escolhendo cada palavra. Eu sei que você teve os acessos bloqueados hoje de manhã. Eu sei que isso foi feito de forma errada, sem comunicação, sem protocolo adequado. E eu preciso te pedir desculpas em nome da empresa por isso. Marina não respondeu imediatamente. Quando falou, a voz dela estava controlada, profissional. Eu registrei o protocolo no RH, como manda o procedimento. Ricardo respirou fundo. Eu sei. E você fez certo. Mas agora eu preciso te pedir um favor. O sistema de faturamento travou. A plataforma tá fora do ar. A gente tá com milhões em transação pendente. E ninguém aqui consegue acessar os repositórios que você gerenciava. Outro silêncio. Então Marina disse com uma calma quase cirúrgica. Entendo. Ricardo esperou, mas ela não continuou. Ele percebeu que ia ter que pedir de forma direta. Marina, eu preciso da sua ajuda para resolver isso. Hoje. Agora. A resposta dela veio sem hesitação, mas sem emoção também. Vou precisar que restaurem meus acessos oficialmente, com protocolo de RH documentado. Ricardo olhou para Clara, a coordenadora de RH, que já estava anotando tudo, freneticamente. Feito. O que mais? Marina continuou, ainda naquele tom profissional e distante que deixava claro que ela tinha controle total da situação. E vou precisar de uma reunião amanhã sobre estrutura de conhecimento crítico na empresa. Preciso entender como vocês pretendem documentar processos essenciais daqui para frente para que isso não aconteça de novo, com a diretoria presente. Ricardo não hesitou. Amanhã, 9 horas, sala de reuniões executiva. Você vai ter a atenção de todo mundo. Marina fez uma pausa. Ok, me mandem a confirmação de restauração de acesso por e-mail. Protocolo formal. Aí eu resolvo o problema de vocês. E desligou. A sala ficou em silêncio. Ricardo guardou o telefone e olhou para Bruno com uma expressão que não precisava de palavras. Você tá suspenso até segunda ordem. Sai da sala. Bruno tentou falar, mas Augusto fez um gesto com a cabeça indicando a porta. Ele saiu cabisbaixo. 15 minutos depois, Marina recebeu o e-mail oficial do RH. Prezada Marina Fontes, informamos que seus acessos foram restaurados integralmente mediante protocolo 8847A. Pedimos desculpas pelo transtorno. ATED, Departamento de Recursos Humanos. Ela leu 2 vezes, salvou o e-mail numa pasta separada e abriu o notebook. Conectou na VPN da empresa, digitou as credenciais, que funcionaram perfeitamente agora, e foi direto nos repositórios privados. Ela sabia exatamente o que tinha acontecido. Bruno tinha mudado configurações de firewall sem entender que aquilo ia derrubar as integrações antigas. Ele tinha seguido um manual genérico de segurança, sem considerar que a TechVision tinha um sistema Frankenstein que dependia de exceções específicas. Marina ajustou 3 arquivos de configuração, rodou os scripts de sincronização e reiniciou os serviços críticos. Em 40 minutos, o sistema voltou a funcionar. Ela enviou um relatório técnico sucinto por e-mail para Augusto. Problema resolvido. Causa raiz. Alteração de firewall sem mapeamento de dependências. E fechou o notebook. Na segunda-feira seguinte, Marina entrou na sala de reuniões executiva às 9 em ponto. Ricardo estava lá, junto com Augusto, Clara do RH, o diretor financeiro e 3 membros do conselho. A reunião durou 2 horas. Marina apresentou um mapeamento completo de todos os sistemas críticos que dependiam de conhecimento tácito. Propôs um programa de documentação obrigatória e deixou claro, sem precisar ameaçar, que a empresa tinha operado anos na base da sorte. Uma semana depois, Bruno foi desligado oficialmente. Marina recebeu uma proposta de promoção para gerente de sistemas críticos com aumento de 60%. Ela aceitou, mas com uma condição: que a empresa criasse uma política formal
contra cortes de acesso sem auditoria prévia de impacto. Ricardo assinou pessoalmente. Nos meses seguintes, Marina implementou o programa de documentação e, no processo, expôs a incompetência de vários gestores que não faziam ideia do que suas equipes realmente faziam. Ela nunca recebeu um pedido formal de desculpas, mas também nunca mais foi invisível. E é isso, pessoal. Essa é a história de como a Marina virou o jogo sem gritar, sem fazer escândalo, só mostrando que competência silenciosa vale mais que arrogância barulhenta. Se você gostou desse relato e já viveu ou conhece alguém que passou por algo parecido, aquela sensação de ser subestimado até o dia em que a empresa percebe que ferrou tudo, deixa seu like aqui, compartilha essa história com aquele amigo que precisa ouvir isso e se inscreve no canal para não perder os próximos relatos de vingança corporativa. E comenta aqui embaixo de qual cidade você está assistindo e se você já foi a Marina ou o Bruno da história. A gente se vê no próximo.